Olá, eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre no local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as videoaulas devem ser usadas como base para fazer as atividades e todos os exercícios, tudo bem? Então, como já dissemos, vamos continuar nossa disciplina de arte. Por favor, peguem o livro e a bolsinha. Vamos fazer um combinado aqui. Eu não tenho recebido nenhuma atividade do 6º ano, então sempre que eu pedir algo para vocês, por favor, mandem pela plataforma do colégio, para que eu possa colocar nas videoaulas, para que eu possa fazer meus relatórios sobre vocês. Tudo certo? Tá combinado? Então, tá bom. Outra coisa que vamos fazer um combinado aqui. Leiam todos os textos que eu pedi para que vocês leiam, porque não dá para colocar tudo na videoaula. Então, eu deixo alguns textos de Saiba Mais, algumas caixas de texto, para que vocês leiam após a videoaula, tá? Então, por favor, leiam, porque isso ajuda para vocês a entender o conteúdo, ajuda para vocês aprenderem mais, e aprender mais é sempre incrível, tá bom? Outra coisa, sempre quando eu estiver fazendo a leitura, acompanhe as leituras. Todas as figuras observem pelo livro, porque vai estar maior, né? E a resolução da fotografia vai ser melhor. Sempre que eu colocar alguma fotografia que não está no livro, eu aviso vocês para que vocês prestem atenção somente no vídeo. Tudo certo? Então vamos lá. Lembrando que a minha voz ainda está bem ruim, vocês me perdoem, mas de vez em quando vai dar uma agarradinha aqui, mas vida que segue. Vamos lá. História da arte, que a gente vai começar hoje, está na página 68 e vamos até a página 73, junto com a Mona Lisa do gatinho. Vamos lá. Os tecidos e a tecelagem. Os tecidos fazem parte da história da humanidade. Com eles, nos vestimos e criamos objetos para o nosso conforto e para decoração, entre outras finalidades. Evidências arqueológicas mostram que a tecelagem é uma das técnicas mais antigas desenvolvidas pela humanidade e tem acompanhado a história das diversas sociedades em diferentes épocas e culturas. As pesquisas mais recentes mostram que a humanidade conhece a tecelagem desde o Paleolítico, o período mais antigo da pré-história. Provavelmente as primeiras roupas produzidas pelos seres humanos pré-históricos foram feitas unindo peles de animais, com o auxílio de fios e de fibras vegetais. Acredita-se que a técnica da tecelagem tenha surgido com a tessitura de redes, que inicialmente eram utilizadas para caçar e para fazer armadilhas, e também de cestas, usadas para transporte e armazenagem. Após o desenvolvimento do tear manual, os povos da antiguidade passaram a produzir os mais diferentes tipos de tecido. Cerca de 4.000 a.C., no Egito Antigo, a fibra mais popular era o linho, produzida a partir de uma planta da família das lináceas. No mesmo período, na Mesopotâmia, os tecidos de lã eram mais comuns, pois a criação de carneiros e ovelhas era característica dos povos que habitavam aquela região. Então, olha só quanto tempo nós temos o tecido, né, fazendo parte da história da humanidade. Nós temos aí, desde o período paleolítico, que é o primeiro período conhecido da história da humanidade, né, tecnicamente falando, como seres pensantes, né? A partir do momento que o ser humano passa, então, a utilizar o seu pensamento para além do que sobreviver, né? Então, desde aí, os seres humanos já viam essa necessidade do tecido, juntando peças de animais, peças de peles de animais, eles faziam suas roupas. E após, quando foram se tornando cada vez mais proeficientes em caça, eles utilizavam as técnicas de caça para fazer também tecidos, né? Porque eles começaram a desenvolver, por exemplo, as redes de pesca, e a partir daí foi um pulo para que desenvolvessem também as vestimentas. Por volta de 3.000 a.C., as regiões onde hoje se localizam a Índia e o Paquistão foram as pioneiras no uso do algodão para tecer. Essa planta já era cultivada na América desde 5.800 a.C., na China por volta de 2.700 a.C. Desenvolveu-se a técnica de fabricação da seda, produzida das fibras retiradas dos casulos de diferentes tipos de mariposa, genericamente chamadas de bichos da seda.
Vocês sabiam disso? Que a seda, ela é retirada dos bichos da seda, que na verdade são vários tipos de mariposa? Pois é, vocês sabem, né, que a lagarta, a larva, ela se torna uma borboleta e também uma mariposa quando ela vai para dentro do seu casulo e depois de alguns dias ela sai com suas asas, né? Então este casulo é utilizado para fazer o tecido que conhecemos como seda, que é um tecido, inclusive, que não é muito barato. No século XVI, durante as grandes navegações, a descoberta de novos tecidos teve forte influência nas relações comerciais entre os países e no desenvolvimento de um mercado de produção e de consumo de roupas. Entre os séculos XVIII e XIX, inovações tecnológicas como a criação da máquina de costura e a invenção do tear automatizado revolucionaram a tecelagem, gerando grandes impactos econômicos e sociais. Então, observem, a máquina de costura só foi criada no século XIX. Antes disso, todas as roupas, todas as peças de roupas eram feitas à mão. É um trabalho bem grande, né? Porque eles utilizavam roupas que, na verdade, as mulheres, por exemplo, usavam grandes vestidos, então era realmente um pouco mais complicado. Com o surgimento da indústria têxtil é a indústria de tecidos. Os tecidos e as roupas passaram a ser produzidos em larga escala, em vez de produzir manualmente para o consumo próprio. Homens, mulheres e até crianças mais pobres foram trabalhar em fábricas de tecidos, iniciando um ciclo de exploração de mão de obra que ainda é muito comum nesse setor. Quando vocês ouvirem pessoas falando sobre não comprar em determinadas lojas, isso quer dizer que elas utilizam o que hoje nós podemos chamar de trabalho escravo ou então de trabalho exploratório de mão de obra, né? Principalmente de países subdesenvolvidos, ainda mais subdesenvolvidos que o Brasil e incluindo o Brasil, onde crianças com menos de 10 anos trabalham ganhando 50 centavos por dia, mais ou menos, para produzir estas roupas. Então, muitas pessoas falam, e aí cabe a vocês refletirem sobre isso, que é uma questão de responsabilidade sociocultural de uma pessoa, ao pesquisar sobre determinadas marcas, descobrir quais são problemas possíveis que elas possam ter nesse tipo de atitude e aí então colocar a mão na consciência e decidir se vai comprar ou não vai comprar algo daquela loja. Existe aí na minha lista umas 5 ou 6 lojas que eu não compro de jeito nenhum, porque é comprovado que utilizam trabalho escravo e trabalho infantil na confecção de suas roupas. A Revolução Industrial também deu origem a um novo mercado, não é? Ou seja, o povo, a partir da exploração, passou a se rebelar e houve a Revolução Industrial, que estimulou mais e mais o consumo de roupas e de outras peças feitas de tecido para uso doméstico e decorativo. Atualmente, esse mercado funciona em escala global. Peças feitas em países como Índia e China, por exemplo, chegam ao Brasil rapidamente sem que tenhamos ideia de quem as confeccionou. Esse é um dos problemas, né? Se a gente for pensar sobre o que tínhamos falado antes. A chamada moda rápida ou fast fashion tem fabricado roupas em um tempo extremamente curto e por um custo cada vez mais baixo, quase sempre explorando as pessoas que as produzem e comprometendo os recursos naturais do planeta. Além disso, de modo geral, as roupas estão cada vez mais padronizadas e têm perdido a sua identidade local. Diante disso, é cada vez mais necessário nos preocuparmos em saber de onde vêm nossas roupas e em que condições elas são produzidas, que foi que a gente acabou de comentar aqui, né, sobre essas mão de obras que a gente muitas vezes não tem como descobrir de onde é. Algumas as pessoas já descobriram e por mais que se façam denúncias, nada se faz. Então, é uma questão de responsabilidade sociocultural, como eu disse, tentar descobrir de onde essas lojas vêm, de onde essas marcas vêm, o que elas fazem pelo meio ambiente e o que elas não fazem, como elas tratam seus funcionários. Na verdade, isso é muito importante. Eu não estou aqui para julgar ninguém nem dizer o que cada um deve fazer, mas se for do interesse, né, de vocês reflexionar sobre isso, façam essa reflexão e a partir daí percebam se vocês podem ou não, né, ter essa escolha, porque também a gente tem que pensar sobre isso. É possível para nós fazer essa escolha? Se for possível, ok. Se não for possível, a gente só tem que pensar numa outra forma
de tentar melhorar o nosso planeta. Vamos então para o repertório cultural e falar da cestaria dos povos indígenas brasileiros. O termo cestaria nomeia a técnica de criar objetos por meio do trançado de elementos vegetais flexíveis ou semirrígidos, como folhas de palmeiras ou pequenos galhos maleáveis. O entrelaçamento das fibras na cestaria segue o mesmo princípio da manufatura de tecidos com trama e urdidura. Lembram? Trama, urdidura vem depois entrelaçando? Os objetos confeccionados com trançado fazem parte da cultura de diversos povos indígenas brasileiros. Tradicionalmente, esses objetos eram produzidos para desempenhar diferentes funções no dia a dia, como armazenar ou carregar objetos e peneirar ou coar alimentos, por exemplo. Hoje, sua comercialização também é uma importante fonte de renda para muitas famílias indígenas. A produção da cestaria indígena varia muito de povo para povo e de região para região. Os materiais mais utilizados são bambu, vime, taquara, salgueiro, folha de bananeira, folha de palmeira, cipó, arumã e palha. A escolha do material influencia nas características do objeto produzido. Sim, porque se for algo maleável, vai ser uma cestaria mais maleável, que a gente pode movimentar mais. Se for algo semirrígido, vai ter uma estrutura um pouco mais forte, um pouco menos maleável. As cestarias feitas com folhas de palmeira, por exemplo, são mais maleáveis que as feitas com cipó e arumã, que são folhas bem mais rígidas. No passado, os corantes usados para tingir e adornar as cestarias eram retirados da natureza. Urucum, genipapo, açaí, anileira, murici e açafrão da terra são alguns exemplos de plantas usadas para esse fim. Atualmente, muitos indígenas modificaram seus processos de produção e utilizam corantes artificiais e fibras sintéticas, reinventando as técnicas tradicionais. A tecnologia chegando para todo mundo, né? A cestaria indígena também pode ser considerada um meio de expressão artística. Uma das características mais marcantes desse tipo de produção é o uso de padrões decorativos. Um padrão é um desenho em que os elementos são dispostos de forma sequencial ou recorrente. Entre os povos indígenas brasileiros, é muito comum que os padrões utilizados remetam a elementos da natureza, como plantas e animais. Entre os Baniwa, por exemplo, o povo de língua aruac, que vive na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, existem dezenas de padrões usados na cestaria, formados a partir de diferentes combinações de cores e de elementos gráficos. Veja alguns exemplos a seguir. Observem estes trançados, né? Cada um deles tem uma espécie de trançado diferente, com desenhos diferentes, e na verdade é bem impressionante, né? É um trabalho bem bonito e que precisa de ter uma técnica muito grande. Eu não me vejo de maneira nenhuma conseguindo fazer algo assim numa cestaria. Desenhando, eu faço. Agora, numa cestaria é realmente muito difícil. Precisa técnica, conhecimento e experiência para chegar nesse ponto. Bom, eu preciso que vocês leiam os textos Saiba Mais, das páginas 70, das páginas 71, e também façam todos os textos que estão pedindo nessas páginas. Eu acho que nessas páginas tem só algumas reflexões para vocês fazerem. Por favor, façam. Vocês viram como é importante que a gente reflexione sobre as coisas. Nessa aula, a gente falou sobre os tecidos, e os tecidos, na verdade, nos levam para essa indústria de roupas, e a gente realmente precisa pensar muito nisso. Com a ajuda dos pais e responsáveis, vocês podem pesquisar sobre a situação das crianças, por exemplo, na China, ou na Bolívia, ou na Venezuela, que são crianças que são realmente exploradas para trabalhar na indústria têxtil. Muitas lojas que são conhecidas pelo mundo da moda e pelas pessoas que conhecem o mundo fashion e que utilizam esse tipo de mão de obra, na verdade, é muito grande, né? Não é algo que a gente fala por achismo, é algo já comprovado. As pessoas sabem que isso tem acontecido e normalmente as pessoas não se importam. Então, cada vez mais é preciso trazer os jovens para refletir sobre esses assuntos, para que daqui para frente a gente possa ter um país melhor e mais justo para todo mundo, né? Então é isso. Leiam os textos Saiba Mais, são 2, da página 70 e 71. Releiam os conteúdos, revejam as figuras, observem as cestarias indígenas, reflexionem sobre a nossa indústria de roupas mundial e nos vemos na próxima aula, né? Até logo, se divirtam bastante fazendo arte e lembre-se, juntos no caminho certo.